Glória a Deus. Salmo de número 27. Cumprimento os irmãos conectados conosco através do canal. A paz do Senhor a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Salmo de número 27 vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Até aqui, a igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, se assim for da tua vontade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós sabemos que Deus, Ele tem promessas para cada um de nós. Nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Senhor, como nós louvamos aqui, o que os olhos nunca viram, o coração nunca sentiu, Deus preparou em teu favor para te abençoar. Existem bênçãos espirituais do Senhor para cada um de nós, para a minha vida, para a sua vida, para você que está assistindo agora nessa hora também. Deuteronômio 28 diz que Deus tem bênçãos para cada um de nós, mas lá também diz que todas essas bênçãos, elas estão condicionadas à nossa obediência. Mas nós sabemos também que o inimigo de nossas almas, chamado Satanás, ele vai fazer de tudo para que eu e você, a gente não venha experimentar essas bem-aventuranças, essas bondades do Senhor para a minha vida e para a sua vida. A todo instante, Ele trabalha e Ele não dorme, e Ele também não brinca de tentar contra a nossa vida, a cada instante, a cada milésimo de segundo na nossa vida. Mas podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem sim promessas para cada um de nós, mas é necessário a gente depositar a nossa confiança no nosso Senhor, no nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando o diácono Fábio ele abriu aqui no Salmo de número 4, Davi aqui ele ora a Deus no momento que ele está angustiado, ele clama pela presença do Senhor. Aqui ele já está ensinando também a cada um de nós como deve ser o nosso proceder, como deve ser a nossa conduta mediante ao nosso Senhor, aquele que foi morto e reviveu. Ele está mostrando para cada um de nós, onde ele disse, foi lido no Salmo de número 4, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aqui no versículo 2, filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? E até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? O nosso Senhor, Ele é um Deus que Ele está a todo instante pronto a se revelar a cada um de nós. Tanto que Ele diz na tua palavra, eis que eu estou à porta e bato. A todo instante o Senhor estaria ao nosso lado, batendo.
buscando, querendo que nós venhamos a abrir essa porta, para que ele entre e para que ele faça morada dentro de cada um de nós, para que assim eu possa ceiar com ele e ele comigo. E aí sim ele vai poder fazer, ele vai poder transformar, ele vai fazer com que eu e você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Mas quantos têm aberto a porta do coração para o Senhor nesses tempos de hoje? Quantos têm dado crédito à pregação do Senhor, à palavra do Senhor, aos ensinamentos, mandamentos pelos quais foram deixados aqui para cada um de nós? Quantos têm dado crédito a essa palavra? Quantos têm se dedicado verdadeiramente na presença do Senhor? Nós lemos um salmo aqui, um salmo de Davi. Davi aqui, quando o rei, ele escreve, em muitos salmos ele escreveu esse salmo também de número 27, ele mostrando em quem ele tem depositado a sua confiança, em quem ele espera, em quem ele tem buscado nesses tempos. Davi aqui, nós sabemos que ele era um rei, aonde a todos os instantes, Davi, em tudo que ele ia fazer, ele consultava o Senhor. Se ele saía para uma guerra, para uma batalha, ele consultava o Senhor. Tudo que ele ia fazer, ele buscava a face do Senhor. Por isso que a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que temia a Deus. Um homem que confiava no Senhor. E observe que Davi, antes mesmo de ele ser rei, ele já depositava a sua confiança no Senhor. Porque o Salmo disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Davi, ainda na sua juventude, a palavra do Senhor, ela mostra para nós, lá em Reis, 1 de Reis, louvado seja o nome do Senhor, ele mostra que Davi, no momento que os seus irmãos, eles saem para uma guerra, no momento que os irmãos dele se preparam para estar mediante a uma guerra que estava se levantando contra o povo de Deus, Davi, ele fica com seu pai, ele não vai para junto do seu pai, ele fica ali aguardando devido ao ser a sua juventude, ainda não era experimentado na guerra, aquelas coisas todas. Mas Davi, antes mesmo disso, ele ainda como pastor de ovelhas, a palavra do Senhor vai dizer que ele pastoreando ali as ovelhas ali, a palavra vai dizer que ele enfrenta um urso e um leão, e ele vence, porque ele tinha a sua confiança no Senhor, ainda jovem, ainda menino, ainda não era rei, mas ele tinha a sua confiança no Senhor, e ele guardando ali as ovelhas, ele guardando ali, vem um urso e vem um leão, depois ele consegue vencer, ele consegue proteger ali o seu rebanho, aquele pelo qual estava diante dele, que estava nas mãos dele. É necessário que eu e você, a cada dia, a gente venha ter essa confiança, de que o Senhor é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos livra de todo mal. Porque, como eu disse, Satanás, ele não brinca de ser Satanás. A todo instante, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele não dorme, ele não cochila, ele espera tão somente uma brecha de cada um de nós, para que a gente venha a cair e a pecar, para que ele possa assim entrar. E uma vez que ele entra, que essa brecha, ela é aberta, e ele entrando, a palavra diz que torna o estado do ser humano pior do que outrora. Porque aqueles demônios que foram expulsos, ele saindo, agora depois ele volta, e a palavra diz que ele volta com 7 piores ainda. Por isso nós temos a cada dia ter essa confiança,
que Deus é a razão da nossa vida, é que Deus é em quem nós devemos depositar, é nele que nós devemos confiar. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso ajudador, é Ele que guardou a sua vida nesse dia de hoje, desde amanhã, quando você abriu os seus olhos, até esse momento agora, foi o Senhor que sustentou a cada um de nós. Quantos não tiveram esse privilégio nesse dia de hoje? Quantos desceram à sepultura? Alguns sim, na presença do Senhor, mas muitos sem a presença do Senhor. Por isso a importância de nós sabermos que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Quando nós temos essa confiança em nós, a gente não teme aquilo que se levanta na nossa vida. Quando nós temos essa confiança no Senhor, as situações elas vão vir sim sobre cada um de nós, as dificuldades elas vão bater na nossa porta, mas a gente sabe em quem nós temos depositado a nossa confiança. Por isso o salmista diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? É isso que nós devemos guardar dentro, na tábua do nosso coração, porque servimos a um Deus que é poderoso, a um Deus que, como nós louvamos, prometeu sim, moradas para cada um de nós, um lugar que nossos olhos nunca viram, nosso coração nunca, a nossa mente nunca pensou, nem sequer subiu ao nosso coração, o lugar pelo qual o Senhor tem para cada um de nós. Mas para que eu e você, a gente venha alcançar esse lugar, para que a gente venha tomar posse, é necessário, mais uma vez eu digo, eu vou permanecer dizendo, é necessário obediência ao Senhor. É necessário a gente desejar ardentemente pela presença do Senhor na nossa vida. É necessário nós não brincarmos tão somente de sermos crentes evangélicos, não, mas sermos homens e mulheres verdadeiros diante do Senhor, homens e mulheres que não se misturam com as coisas dessa terra, com esse mundo, mas que vivem tão somente para aquele pelo qual nos criou, para aquele pelo qual nos tirou lá atrás do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aquele que, quando ainda nós estávamos no pecado, ainda assim Ele amou a cada um de nós, e com um amor incondicional por cada um de nós. A palavra vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que nós temos feito com essa vida que o Senhor, Ele deu a cada um de nós? O nosso viver, o nosso dia a dia, como tem sido na presença do Senhor? Como tem sido o nosso deitar, o nosso levantar? Davi, ele colocava toda a sua confiança no Senhor, a ponto dele dizer no versículo de número 3, ele vai dizer: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Muitas das vezes as lutas se levantam em cada um de nós, e a primeira pessoa pela qual a gente abandona, é o próprio Senhor. Eu falo porque já outrora, já aconteceu comigo isso, de eu viver uma situação que não me agradava naquele momento, uma situação que aconteceu na minha vida, mas a primeira pessoa pela qual eu culpei, eu quis jogar a culpa, jogando em cima do próprio Deus. E muitas das vezes agimos assim quando nós não confiamos no Senhor. A luta ela vem, a dificuldade ela vem, achamos muitas das vezes mais fácil abandonar, deixar de lado, quando o Senhor Ele nos chama a confiar, a lutar, a batalhar contra as astutas e ciladas do diabo em nossas vidas, porque ele está aí. Mais uma vez eu digo, ele não brinca, ele não dorme, a todo instante ele está ali tão somente para tirar de nós
tudo isso que o Senhor, Ele preparou para que eu e você, nós tivéssemos vida e vida com abundância na presença do Senhor. Davi ainda quando menino, ele chega diante do acampamento, onde estavam os seus irmãos ali, onde Golias estava ali afrontando aquele povo, onde Golias estava ali a cada dia mais e mais, afrontando o exército do Senhor, e aquele povo atemorizado, não confiando no Senhor. É maravilhoso quando a palavra diz, em 1 de Samuel, aleluia, Primeira de Samuel, no capítulo de número 17, isso, no 17, a partir do versículo de número 20, vai dizer assim, ó, Davi então se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e gritos clamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda aqui da bagagem, e correu a batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Davi então ele deixa o arraial onde ele estava com seu pai, ele vai agora até os seus irmãos, e você vê que a confiança desse homem, a confiança desse jovem, que estava diante de um exército grande, de um homem chamado Golias, um gigante, aonde muitos estavam ali atemorizados. Mas eu louvo o nome do Senhor, quando Davi, ele disse no versículo de número 37, ele disse assim no versículo de número 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre ti. Muitas das vezes, irmãos, a gente, numa adversidade, numa luta, a gente quer lutar, mas não quando eu digo com as nossas armas, eu digo assim, não que você não possa buscar uma orientação, não que você não possa buscar um auxílio em oração, mas tem batalha que acontece na nossa vida, que é você que vai ter que lutar. Tem batalhas que se levantam na minha e na sua vida, que somos nós, que vamos ter que encarar de frente. A gente não tem como terceirizar certas lutas que acontecem na nossa vida. A gente tem que ir sim diante do nosso Senhor, diante do nosso Salvador, que Ele há de nos revestir das suas armaduras, para que a gente possa vencer na batalha pela qual se levanta na nossa vida. Somos nós que temos que guerrear, somos nós que devemos batalhar, lutar, buscar no Senhor, a viver experiências com Ele, nesses momentos de luta, nesse momento de dificuldade. Mas o que acontece muitas das vezes, a gente quer tão somente terceirizar, não, essa luta eu não consigo, eu preciso. Nós podemos orar, sim, nós podemos orar uns pelos outros, a palavra fala que nós devemos orar uns pelos outros, mas mais uma vez eu digo,
Tem batalha que sou eu, é você que vai ter que guerrear. É você que vai ter que viver a sua experiência. Saul tentou aqui colocar uma armadura em Davi, a armadura dele em Davi não cabia. Assim também somos cada um de nós. Deus sabe a sua medida certa, Ele sabe da armadura correta, da armadura certa, que Ele vai colocar na sua vida, que Ele vai colocar diante de você, no momento da luta, no momento da dificuldade. Ele sabe qual a armadura necessária, a medida correta, para mim e para você, para cada um de nós. Por isso é necessário a gente confiar no Senhor. Por isso é necessário a gente buscar do Senhor. Porque como eu disse no começo, Davi, toda luta quando o rei, toda luta quando ele iria lutar, ele buscava no Senhor, ele perguntava ao Senhor se era dessa maneira que ele devia ir, se ele poderia ir com aquela quantidade de homens, de guerreiros, ou se ele não poderia ir. Assim também é na minha vida, assim também é na vida de cada um de nós. Assim também é na vida de cada um de nós. E uma vez que ele sabe que é o Senhor que peleja pela sua vida, uma vez ele sabendo que é o Senhor que luta, que batalha por cada um de nós, no versículo de número 45, ele vai dizer assim, ó: Davi, porém disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que na sua força ele não conseguiria vencer aquele gigante. Ele sabia que pelas suas condições ele não poderia vencer o gigante que se levantou naquele momento diante dele. Um homem experimentado na guerra, um homem forte, todo preparado, armado. Ele sabia que na força do seu braço ele não poderia lutar, ele não tinha como, ele não tinha condições. O problema é que muitas das vezes as situações se levantam na nossa vida, a gente quer lutar por nós mesmos. Ah não, essa situação aí eu consigo. Não, a gente não consegue. A gente não tem condições de vencer. A gente não tem condições de lutar contra, mais uma vez eu digo, as astutas e ciladas de Satanás em nossas vidas. Nós somos pequenos, nós somos fracos, mas o Deus pelo qual nós servimos, o Deus pelo qual está presente aqui nesse lugar, o Deus que guardou a sua vida nesse dia de hoje, o Deus que guardou a sua vida nesse todo o ano que passou, de 2024, nesse ano que entrou agora, 2025, a palavra diz que Ele é o mesmo, Ele não mudou. Assim como Ele agiu na vida de Davi, Ele pode também agir na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é nele que devemos colocar a confiança, é nele que devemos depositar, entregar, nos doar a Ele, ao Senhor, porque Ele sabe a ferramenta certa, a armadura certa para cada um de nós. Efésios fala de uma armadura, de um capacete, da couraça, da espada, que é a palavra do Senhor, das sandálias, do escudo. Assim que nós devemos andar nesse mundo aí fora. É dessa maneira que nós devemos nos portar diante das situações que se levantam diante de cada um de nós. Quando nós agimos assim, a gente vai fazer como Davi, no versículo do número 3, que ele disse: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Nisso confiaria. A dificuldade vai vir? Ela vai vir. Mas você sabe em quem você tem depositado a sua confiança. As lutas, as pelejas, enfermidades, enfim, tantas coisas que têm se levantado contra a nossa vida. Mas é o Senhor que nos sustenta. É Ele que nos coloca de pé.
É Ele que dá força para que a gente venha suportar, para que a gente venha lutar contra esse gigante que a cada dia, a cada instante se levanta na minha vida e na sua vida. É Ele que sustenta cada um de nós. É Ele que nos coloca, o Senhor que nos coloca de pé. Não tem outro Deus pelo qual a gente vai poder suportar tais situações que vão se levantar nesse ano de 2025 em nossas vidas. É o Senhor que guarda, é o Senhor que sustenta, porque como eu disse no começo, a todo instante, o intuito de Satanás é fazer com que eu e você, a gente venha parar, estacionar, se estagnar, parar tão somente e não prosseguir a nossa caminhada. A gente ficar prostrado, parado, olhando para o nada, pensando como vai ser, como vai deixar, como não vai ser. Mas o Senhor nos chama para caminhar. O Senhor nos chama para que nós venhamos estar indo à frente, avante. Maior é o Senhor em nossas vidas. É Ele que dá força para cada um de nós. Eu estava aqui agora, peguei o microfone para louvar, fiquei aqui em pé louvando. Daqui a pouco eu comecei a sentir uma tontura. Eu falei, gente, o que é isso? Aí comecei a orar ali ao Senhor, chamei minha esposa, ela me deu um pouco de água. Porque Satanás, ele não quer, irmãos, que a gente venha prosseguir na nossa caminhada. Ele quer colocar limites em cada um de nós. Ele quer limitar os nossos passos, a nossa caminhada. Mas mais uma vez eu digo, maior é o Senhor que nos chamou a estar na presença dEle. Maior é o Deus pelo qual, outrora, ainda no pecado, nos amou e nos tirou e nos trouxe para a presença dEle. Para a presença do Senhor. Davi, ele conhecia a esse Deus. Ele sabia que o reinado pelo qual estava diante dele, pelo qual ele foi chamado, se ele não tivesse a presença do Senhor, ele não conseguiria reinar. Assim sou eu, assim somos cada um de nós na nossa vida. Se o Senhor ele não tiver na nossa vida, eu como provedor da minha casa, como chefe da minha casa, eu não consigo por mim mesmo. Os homens aqui dessa igreja, se não for o Senhor direcionando, o Senhor instruindo, o Senhor mostrando, a gente não tem como dar um passo, a gente não tem como direcionar a nossa família, a gente não tem como instruir os nossos filhos, o caminho pelo qual eles devem andar, se nós não tivermos pautado, alicerçado na palavra do Senhor, na rocha que é Cristo Jesus. A gente não consegue caminhar. A gente não consegue caminhar. E com isso, é necessário, a cada dia, a gente buscar mais e mais desse Deus. Não se deixar levar pela escolha desse mundo, porque a palavra fala que o mundo, ele jaz no maligno. Ele vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E Davi, ele sabia disso. Tanto que nós vamos ver na palavra do Senhor, no versículo de número 4, é aqui que eu queria falar com os irmãos. No versículo de número 4, ele vai dizer, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que se alegrava quando estava na presença do Senhor, ele deixa para mim e para você escrito,
uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Porque uma coisa, irmãos, é pedir. Pedir a gente pede. Outra coisa é nós buscarmos aquilo pelo qual nós temos pedido. Hoje é o 7º dia do ano, e geralmente nessa época, o ser humano em si, ele tende a fazer planos para a sua vida. E não estou dizendo aqui que é errado fazer plano, não você fazer plano, não é errado. Mas o ser humano tende a buscar, muitas das vezes, fazer planos para a sua vida, justamente, principalmente nesse começo de ano. Eu não sei se foi Marcinho ou o Fábio que falou de petição. Nós fazemos sim as nossas petições. A gente começa até a anotar aquilo pelo qual, nesse ano eu vou fazer dessa maneira, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E a gente começa até a anotar, fazer as nossas petições ao Senhor. E muitas das vezes nas nossas orações, foi Fábio que disse, muitas das vezes o diácono Fábio que disse, nas nossas orações, a gente começa tão somente a pedir ao Senhor, pedir. E mais uma vez eu digo, você pode pedir. Mas o que você tem buscado na casa do Senhor? O que você tem quando você entra por essas portas, quando você está na casa do Senhor? O que você tem buscado dele? Quando você sai da sua casa, quando você se arruma, se prepara, vem para a casa do Senhor, qual tem sido a sua petição quando você entra por essas portas? O que você tem vindo buscar na casa do Senhor? Davi disse uma coisa, eu pedi e a buscarei, mas ele diz o que ele quer. Ele vai dizer que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E ele vai dizer para quê? Para contemplar a formosura do Senhor, fala de adoração e aprender no seu templo. E aprender no seu templo. A gente tem visto em denominações, as pessoas têm buscado ao Senhor, muitas das vezes, tão somente por aquilo que Ele pode dar. A gente vê lá atrás, no passado também, a multidão que seguia ao Senhor, muitos dele, pelo pão que perecia, eles estavam diante do Senhor, eles buscavam o Senhor, ia de encontro ao Senhor, mas homens também com sinceridade, com verdade, querendo ter verdadeiramente um encontro com o Senhor. Quando nós olhamos a vida de Zaqueu, o publicano, os irmãos conhecem a passagem, um homem de pequena estatura, ele sabia que Jesus ia passar por ali naquele momento. A palavra diz que ele sobe a um sicômoro para poder tão somente ver a Jesus. Eu lembro que o pastor certa vez falando, ele falou que certamente, conjecturando, havia outras árvores naquele lugar. E as pessoas estavam ali subindo, querendo ver ao Senhor. Pé de manga, pé de abacate, enfim. As pessoas estavam ali naqueles galhos ali, pé de goiaba, todos subindo para poder ver ao Senhor. Mas a palavra fala que Zaqueu ele sobe num sicômoro. Os irmãos já foi falado aqui do sicômoro. É uma árvore que ela tem um tronco liso embaixo, difícil acesso, onde os galhos são altos. E chegando nesses galhos, ainda há umas pontinhas de espinho ainda, que ferem o corpo. O Senhor passando por aquele lugar, ele vê aquelas árvores lotadas de pessoas. Imagina Jesus passando por essa rua aqui. As pessoas iam querer subir em tudo quanto é lugar para poder ver, e não foi diferente naquela ocasião. O Senhor está vendo aquelas pessoas todas em cima, querendo ver. Daqui a pouco ele olha para um sicômoro. Ele disse: essas pessoas, elas querem verdadeiramente me ver, mas aquele dali, ele quer ter um encontro comigo. Uma coisa pedi e a buscarei. Ele buscou ter um encontro com o Senhor. Ele buscou viver uma experiência com o Senhor.
E a palavra do Senhor é maravilhosa, que o Senhor diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quando o Senhor vê sinceridade em cada um de nós, quando Ele vê verdade dentro de cada um de nós, o Senhor, Ele também se revela a cada um de nós. Ele se revela a cada um de nós. Ele vai dizer: buscar-me-eis e me acharei, quando buscardes de todo o vosso coração. Mas ao entrar por ali, seja numa terça, seja num domingo pela manhã, o que nós temos buscado, o que você tem buscado, é a presença do Senhor, é estar, é conhecer, é adorar ao Senhor, porque para isso nós fomos criados, para o louvor da glória de Cristo Jesus. O Senhor sabe de tudo aquilo pelo qual nós precisamos. A palavra diz que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele já sabe daquilo pelo qual nós precisamos. Ele já conhece, Ele já sabe. Zaqueu, ele subiu naquela árvore, porque ele queria ver ter um encontro com o Senhor. E o Senhor foi até a casa dele. E depois dele reconhecer as suas falhas, depois dele reconhecer os seus pecados, o Senhor vira para ele e fala: Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Quando há sinceridade em nós, quando há verdade no nosso coração, a salvação também ela toma a nossa vida. A salvação também ela entra dentro da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Independentemente de como é a sua vida, de como está, se houver arrependimento, o Senhor, então, Ele começa a operar. Mas é necessário pedir, é necessário buscar do Senhor. Mas muitas das vezes o que busca é tão somente coisas aqui dessa terra. Eu quero uma casa, eu quero um casamento, enfim, coisas aqui dessa terra. Mas quando a palavra, ela nos convida, ela nos chama a buscar em primeiro lugar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Porque as outras coisas, demais coisas, o Senhor há de acrescentar a cada um de nós. Mas é tão somente essas outras coisas que muitos têm buscado. E a presença do Senhor, isso tem sido muitas das vezes num outro plano, um segundo plano, um terceiro plano. O nosso alvo é Cristo Jesus, a nossa meta é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo pelo qual nós vivemos nesse agora, é tempo de aquele que é santo, santifique-se mais da presença do Senhor. É tempo de buscar mais e mais da presença desse Deus, porque sabemos que tudo está se estreitando diante, principalmente daqueles que servem ao Senhor. As coisas vão se estreitando, as coisas vão se apertando, a ponto de chegar um momento da gente não conseguir olhar nem para o alto, mas é para lá que nós devemos olhar. É para Deus, é para o nosso Senhor, é para Ele que nós devemos fitar os nossos olhos, sabendo que o Senhor é Ele que guarda, é Ele que sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nessa caminhada, nessa busca, a gente muitas das vezes se cansa, e a verdade é essa. Muitas das vezes nos sentimos cansados. Quando chega dezembro, então, que vai chegando para janeiro, época das férias, é como se a gente quisesse tirar também aquelas férias um pouco. Não preciso descansar. Sim, você pode descansar. Você pode descansar, você deve descansar, mas não do Senhor. Porque Davi disse que ele queria morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E quando eu falo de morar na casa do Senhor todos os dias da sua, eu não estou dizendo que você tem que estar no culto aqui todo dia. Não é isso. É a presença do Senhor, é buscar a presença do Senhor.
Seja no Mateus 6,6, quando você está cumprindo sua casa, lá no seu quarto, quando você entra, fecha a tua porta, fala com o seu Deus, é ali naquele momento, é buscar a presença do Senhor, é quando você sai para o seu trabalho, quando você está no seu trabalho, você ainda trabalhando, mas a sua mente, ela está voltada para o Senhor, você está buscando ao Senhor. Os jovens que aqui se encontram, quando saem para a escola, para a faculdade, é você estar com a mente voltada também para Cristo Jesus. Porque quando nós não estamos assim, as situações se levantam contra nós. E muitas das vezes coisas pequenas, elas vão nos tirando da presença do Senhor. Elas vão nos afastando da presença do Senhor. O não é bem assim, ele agora ele entra em cada um de nós. Ele vai tentando entrar sorrateiramente. Porque Satanás é sujo. Ele vai se camuflando, ele vai entrando em coisas pequenas. Se a gente não estiver vigilante na palavra do Senhor, se a gente não estiver buscando verdadeiramente aquilo que é de cima, aquilo que é do alto, a gente vai se envolver também com as coisas lá da terra, daqui dessa terra. Ah, mas pastor, mas eu ainda estou nessa terra. Sim, nós estamos nessa terra. Mas a gente não tem que se amoldar ao sistema desse mundo. A gente está aqui assim ainda nesse mundo. Mas a gente não tem que se deixar ser dominado pelas coisas desse mundo, pelas coisas dessa terra. Há um manual de vida para cada um de nós, e a palavra do Senhor, é ela que nos direciona, é ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a palavra do Senhor, é ela que nos direciona, é ela que mostra para mim o que eu posso e o que eu não posso fazer, é ela que vai me mostrar a cada dia, é ela que vai me colocar de pé. É ela que vai me colocar de pé, a palavra do Senhor. É ela que nós devemos agarrar com toda a nossa força, tomar posse verdadeiramente, para que, como foi lido no Salmo, no começo, no 4, para no momento da angústia, a gente clamar ao Senhor, e Ele vir e agir de misericórdia para com a nossa vida. Para no momento da adversidade, a gente dobrar o nosso joelho, pedir sim ao Senhor, e Ele vir sobre a nossa dificuldade, sobre a nossa angústia, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele está de braços abertos, a cada dia, para poder mostrar para cada um de nós, tudo aquilo, o que Ele tem preparado para nossas vidas. Porque as lutas vêm, as dificuldades vêm. As dificuldades, elas vão aparecer na nossa vida. E muitas das vezes, essas lutas, essas dificuldades, elas nos deixam cansados, afadigados. A palavra do Senhor vai mostrar homens e mulheres também, que viveram assim, dessa maneira também. Homens que fizeram como Elias, que fez fogo descer do céu. Um homem que orou ao Senhor para que não chovesse, não choveu. Mas a palavra do Senhor vai dizer que chega um momento que esse homem, ele se assenta debaixo de um zimbro e ele pede ao Senhor a sua morte. Ele pede ao Senhor: Senhor, já basta, eu não sou melhor do que meus pais. Ele pede a morte ao Senhor. E quantas vezes, irmãos, a gente também se sente dessa maneira, cansado, fadigado, principalmente com as coisas que nós vimos aí fora nesse mundo. Eu fico imaginando a vida de Ló, quando ele está lá em Sodoma, ele vendo aquela depravação toda ao seu redor, como a palavra diz que angustiava a alma daquele homem. E muitas das vezes nos encontramos assim também. Muitas das vezes nos encontramos assim, mediante a tudo isso que nós temos visto, muitas das vezes, na nossa cidade, no nosso bairro, e aquilo vai nos afligindo, a ponto de chegar até mesmo a dizer: Senhor, me leva, Senhor. Um homem de Deus, um profeta do Senhor,
que viveu experiências tremendas com o Senhor, ele pede para que o Senhor, ele tire a sua vida. Mas é maravilhoso quando o Senhor, ele pega aquele homem, ele alimenta aquele homem, e diz para ele que ainda é muito longa a caminhada pela qual ele vai andar, e a palavra diz que ele entra para dentro de uma caverna. Irmãos, é na presença do Senhor, é na casa do Senhor que nós somos renovados. É na presença do Senhor, é na casa do Senhor, que o Senhor, ele começa a transformar a nossa vida. É na presença do Senhor, é na casa do Senhor que a gente vai receber a paz do Senhor. Não a paz que o mundo tem oferecido lá fora, não, mas a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo Jesus. A verdadeira paz. Eu não sei se já aconteceu aqui com os irmãos alguma vez, mas comigo já aconteceu, não só aqui, como também lá em Magé, quando eu estava lá também ainda, de ter dia de chegar, de entrar na casa do Senhor, mas com aquele aperto no peito, aquela angústia. Mas conforme você se assenta, você começa a buscar o Senhor, você começa ali a orar ao Senhor, e daqui a pouco começam os louvores a ser entoados, você agora já começa a adorar ao Senhor, já começa a louvar ao Senhor, aquilo parece que vai mudando, porque aqui é o lugar do renovo, mais uma vez eu digo, aqui quando eu digo é na casa do Senhor, na presença do Senhor, porque quando nós não temos o Senhor, a gente busca preencher, tirar esse vazio com tantas outras coisas. Tem pessoas que saem para comprar, tão somente. Hoje não estou bem não, vou pegar meu cartão do meu marido, ou vou pegar meu cartão, vou fazer umas compras. Tem pessoa que vai fazer compra. Enfim, tem tantas outras coisas, as pessoas vão fazer tantas situações. Mas é na casa do Senhor. É aqui que a nossa bateria, ela é carregada, é na presença do Senhor, é na casa do Senhor que Ele vai transformando, é aqui que Ele vai renovando a cada dia, cada um de nós, porque o Senhor sabe que a nossa caminhada ainda é longa, ainda há um caminho a ser percorrido, ainda há um caminho para que eu e você, nós venhamos a percorrer, e a palavra diz que esse caminho é estreito, e uma vez que esse caminho é estreito, ele vai requerer de nós certas situações. A gente vai ter que abrir mão de uma coisa aqui, abrir mão de outra coisa ali, para poder trilhar nesse caminho. Porque é estreito, é apertado. Porque o outro caminho, a palavra fala que é largo, é espaçoso, mas esse caminho conduz à perdição. Mas nós que servimos ao Senhor, nós que buscamos a face do Senhor, nós que clamamos ao Senhor no momento da luta, da dificuldade, é estreito o caminho, é apertado. Mas detalhe, a dificuldade vai continuar vindo. As lutas vão continuar se levantando nas nossas vidas. Mas a diferença é em quem nós temos depositado a nossa confiança. Salmo de número 20, eu vou ler aqui para os irmãos. Vai dizer assim, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos, conceda-te conforme o teu coração, e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões, satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da tua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé, aleluia. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando
clamarmos. Você pode glorificar o nome do Senhor? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do nosso Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É nele que deve estar nossa confiança. No momento da luta, no momento da dificuldade, é no Senhor que nós devemos colocar a nossa força. Quando nós vamos ver ainda na palavra do Senhor, a palavra vai dizer que Paulo, ele ora ao Senhor, para que o Senhor tirasse dele um espinho na sua carne. Ele clama ao Senhor, e por 3 vezes ele ora ao Senhor. Mas o Senhor vira para ele e diz que a tua graça, a minha graça, Paulo, te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Muitas das vezes as afrontas de Satanás na nossa vida, dizendo que você não pode, dizendo que você não é capaz, aquilo vai nos angustiando, aquilo vai querendo roubar a paz de cada um de nós. Assim como o Senhor disse a Paulo lá atrás, ele diz para cada um de nós: a minha graça, ela te basta. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então nós temos um Deus que guarda cada um de nós. Nós temos um Deus que vela sobre a tua palavra para cumprir. Há promessas para cada um de nós. Há um lugar separado para cada um de nós. Mas o segredo é nós pedirmos ao Senhor e buscar do Senhor, morar na casa dEle todos os dias da nossa vida, para adorar ao Senhor e aprender no seu templo. Porque a cada dia o Senhor, Ele tem ensinado a cada um de nós. A cada dia Ele tem instruído a cada um de nós o caminho pelo qual nós devemos seguir. Ele mostra, Ele nos ensina. Cabe a mim e a você pegar tudo isso que o Senhor Ele tem ensinado a cada um de nós e colocar agora como regra de vida para a nossa vida. É entrar naquelas portas ali com um propósito no seu coração. Não, eu vou buscar ao Senhor. É entrar por aquelas portas com a motivação de adorar, de bendizer, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Porque até isso, irmãos, muitas das vezes, Satanás, ele quer tirar de cada um de nós. Ele quer roubar de nós. Ele quer roubar de nós a adoração. O dar o glória a Deus, o dar um aleluia. Até isso, Satanás, ele quer roubar, ele quer tirar de cada um de nós. E muitas das vezes a gente entra dessa maneira, dentro da casa do Senhor. A gente não tem forças, nem para glorificar o nome do Senhor. A gente não tem força nem para exaltar o nome do Senhor. Mas quando o Senhor ele vê a sinceridade do coração, mesmo com pouca força, tem guardado a minha palavra, Ele começa a transformar, Ele começa a renovar a nossa vida. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. O desejo do nosso Deus é que todos se salvem. E que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Então é a cada dia buscando o Senhor. Porque no versículo de número 5 ele vai dizer assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Nós sabemos quem é a rocha. E quem é a rocha, igreja? Quem é a rocha? Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha. É sobre Ele que a nossa casa, essa casa que somos cada um de nós, é sobre Ele que ela deve estar edificada. Sobre a rocha. Porque assim as lutas elas vão vir, a dificuldade, a tempestade, elas vão bater naquela casa e ela não vai cair.
Mas quando a nossa casa, ela está edificada sobre a areia, a palavra diz que vem os rios, sopram os ventos, e é grande a queda, a ruína daquela casa. Então que nós possamos, em nome de Jesus, estar sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Fazer sim nossas petições, mas que em primeiro lugar, a gente venha colocar o nosso Senhor. Que em primeiro lugar, quando você sentar e fazer a sua petição para esse ano de 2025, coloque em primeiro lugar, estar na casa do Senhor. Buscar estar na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Adore ao Senhor, busque ao Senhor, se entregue verdadeiramente ao Senhor. Há uma promessa de um avivamento para a igreja de Cristo Jesus. Mas somente aqueles que estiverem verdadeiramente buscando na presença do Senhor, esses receberão esse avivamento. E o tempo não, o avivamento é hoje, então vou fazer hoje. Não, não é isso. É já começar de ontem, de hoje, de agora. A gente já se posicionar, para no momento que o Senhor vier derramar o seu avivamento sobre o seu povo, Ele possa nos encontrar vigilante, vigiando. Louvado seja o nome do Senhor, porque sabemos que perto está o Senhor da sua volta. Como nós louvamos, em breve escutarei um toque triunfal da última trombeta celestial, e todos os fiéis do sono acordarão, e ao céu conosco subirão. Há uma promessa, há um lugar separado para cada um de nós. Então busca o Senhor, como foi lido no Salmo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É aqui, é na casa do Senhor, é aqui que você vai ser renovado, é aqui que nós seremos transformados, mediante a palavra do Senhor. A casa do Senhor é lugar de refúgio, é o lugar aonde os milagres acontecem. Eu fico imaginando aquela mulher que há 18 anos, ela estava dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, vivendo encurvada. Mas Jesus chega naquele lugar e Ele cura aquela mulher. Assim como um homem de uma mão mirrada, que estava também dentro do templo, Jesus chegando naquele lugar, Ele leva a cura para aqueles homens. O que dizer então do paralítico de Betesda, que há 38 anos estava ali onde a água era agitada. Ele estava ali, esperando, aguardando o seu milagre. A casa do Senhor é lugar de milagre. A casa do Senhor é onde a cura, a libertação, a salvação, ela acontece. Ela não vai acontecer lá fora na rua, ela vai acontecer na casa do Senhor. Você é templo, você é morada do Senhor. Deixa o Senhor, Ele se revelar a você, porque muito Ele tem e Ele quer fazer pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que nada nesse mundo, nem nessa terra, ela venha desvirtuar a sua mente, ela venha roubar de você a salvação pela qual foi conquistada através da cruz de Cristo Jesus. Que nada venha roubar o desejo de adorar, de bendizer, de buscar a presença do Senhor. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, não sou eu que digo, é a palavra, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então que possamos amar a Cristo Jesus, que possamos buscar ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo,
porque Ele é o Senhor, Ele é a luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? É a Ele que nós devemos temer. É a Ele que nós devemos buscar. Que o Senhor assim nos abençoe nessa noite, por mais essa palavra, essa breve palavra, mas que nós venhamos aguardar no nosso coração e buscar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Que o Senhor assim nos abençoe. Grupo de louvor,